Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para vocês que me conhecem e que não me conhecem, eu sou Ricardo Baratella, sou tarólogo e professor de tarô, e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui de forma bastante sucinta. Eu quero apresentar para vocês o método Sistema do Tabuleiro, tá? No sábado, agora, dia 5 de março, eu ministrarei o curso Workshop do Tabuleiro, será um workshop intensivo, ele vai durar o dia todo e eu vou explicar para vocês como funciona essa tiragem, para que ela serve e vou trazer alguns exemplos práticos. Isso no workshop, tá? Aqui teremos um exemplo prático também, mas de forma bastante resumida. E aí, a primeira pergunta que nós nos fazemos como tarólogos profissionais: Ricardo, para que serve esse método? Você se depara muito frequentemente, ou deveria se deparar, não acontece muito, pelo menos comigo, você está na mesa de atendimento, o consulente chega para você e fala assim: "Tarólogo, não sei o que perguntar, faz uma geral?" Ou então ele fala assim: "Não sei o que perguntar", ou "A minha cabeça está tão confusa, eu quero saber de tudo". O que que acontece com esse tipo de pessoa? Ela não vai saber, elaborar perguntas, ela não vai ter contexto para dar para você sobre as áreas da vida dela, porque muitas vezes os consulentes chegam confusos até o nosso atendimento, né, e o tabuleiro serve justamente para isso. Tabuleiro é um tipo de tiragem bastante completa e complexa e abrangente, ele vai falar sobre todas as áreas da vida do consulente naquele momento, e além de tudo, vai dar alguns spoilers aí, no aspecto preditivo, certo? Então como é que funciona o tabuleiro? Você obrigatoriamente utilizará os 22 arcanos maiores. Isso é o mínimo que você vai ter na sua mesa, 22 cartas, 22 arcanos maiores. Mas você pode jogar mais cartas, incluindo os arcanos menores, tá? Então existem diversos tipos de abordagem com o tabuleiro. O mais simples, você vai jogar os maiores apenas, com os menores você encontra mais informação, tá? E cada par de cartas, cada posição referente a um dos arcanos maiores no jogo do tabuleiro, vai representar uma área na vida da pessoa. Então, eu costumo fazer essa seguinte analogia: faz de conta que nós estamos num BBB, mas é um BBB ao contrário. Eu tenho uma casa com 22 pessoas, embaralhei essas 22 pessoas de forma aleatória e joguei uma na casa de cada um. Então, por exemplo, vamos falar de BBB 2021, porque 2022 não estou acompanhando. Tá lá Gil do Vigor na casa de Juliette. Você jogou ele, né, de forma aleatória. Juliette tá na casa de Arthur. Arthur tá na casa de Carol Conká. Então, como é que funciona isso? Cada casa vai ter uma personalidade, vai ter um tipo de decoração, um tipo de mobília que vai ter relação com a pessoa que mora lá originalmente. Então, eu estou na minha casa, tenho os meus objetos, eu sei onde eles estão, eu estou muito bem ambientado, porque eu sei como funciona a minha rotina, e aí cada casa, dentro do método do tabuleiro, vai trazer um toque, vai trazer um assunto que tem relação com os arcanos maiores, se você fosse jogar na ordem numérica. Então, na primeira casa, na primeira posição, nós teríamos a casa do louco. Depois, posição número 1, a casa onde mora o mago. Posição número 2, sacerdotisa. E assim vai, até a gente chegar na casa 21, que é a casa onde mora o mundo. Então, cada casa, você vai embaralhar os seus arcanos maiores e vai colocar um em cada posição, que terá, por consequência, relação com um assunto dos arcanos maiores que moram nessa casa. Eu sei que pode parecer complexo, mas eu vou explicar para vocês como isso funciona na prática, tá? A gente vai entender isso de forma bastante profunda e vou apresentar para vocês, inclusive, uma tiragem de exemplo para falar para vocês como é que é então essa parada. Vou colocar aqui na nossa tela uma imagem que eu montei para vocês. Temos aqui o tabuleiro de Vladimir Putin, um assunto que está em voga nesse momento, que é a questão guerra Rússia versus Ucrânia, e está todo mundo tenso, né, literalmente, por conta das consequências dessa guerra. Esperemos que não aconteça um conflito a nível mundial, mas eu vou trazer essas informações aqui para vocês entenderem
como que funciona o tabuleiro. Então faz de conta que eu tenho o Vladimir Putin na minha frente, eu estou jogando tabuleiro para ele. Tenho aqui na casa do louco, nessa posição zero, do lado da fotinha dele, é a casa do louco que vai falar da busca de vida dele nesse momento. Então, o que Vladimir Putin quer neste momento da vida dele? É isso que se refere principalmente, inicialmente, à posição do louco, tá? E nós temos aqui um arcano menor para trazer mais informações a respeito desse jogo. Como eu falei para vocês, não é obrigatório. E eu vou explicar para vocês passo a passo como isso vai funcionar com os arcanos maiores e os menores dentro do nosso workshop, tá certo? Então, na casa onde mora o louco, o que Vladimir Putin quer neste momento? O que ele quer alcançar na vida dele? Nós temos logo de cara o julgamento abrindo com um rei de paus. O que representa julgamento? O julgamento é a anunciação das guerras, né? O julgamento são as grandes mudanças, inclusive quando a gente pensa a nível territorial, né, porque ele vai representar o globo como um todo. Então ele está numa busca, primeiro, de expansão de território. Sim, ele quer guerra, não é apenas algo estratégico na vida dele nesse momento, nem no governo dele, ele quer poder, né? Eu tenho o rei de paus representando isso. Então, a partir do momento que eu estabeleço a guerra, eu quero mais poder. Todos os reis vão trazer esse tom. Mas o rei de paus, lembrando que é naipe do fogo, então ele vai falar inclusive do aspecto destrutivo do elemento fogo, tá? Vou passar por mais algumas posições para mostrar para vocês. Vamos lá. Na casa da sacerdotisa, nós temos segunda linha, segunda posição. Não sei se vai aparecer para vocês a setinha que eu faço, mas acompanham comigo na primeira linha, segunda posição, onde está a lua e dois de copas. Essa é a casa onde mora originalmente a sacerdotisa. E o que vai falar a sacerdotisa no tabuleiro? Ela traz questões relacionadas ao emocional, ao psíquico do consulente, vai falar sobre preocupações, e também sacerdotisa tem uma relação com a palavra segredo e silêncio. Então, eu trago aqui um significado pessoal dessa casa aqui, tá? Na casa da sacerdotisa, nós temos lá a lua e um dois de copas. Antes de fazer essa tradução para vocês, eu quero explicar que o tabuleiro é um jogo bastante complexo, mas isso não significa que ele não possa ser lido, que ele é impossível de ser lido. Por outro lado, você pode fazer uma leitura de tabuleiro por horas, porque dependendo das derivações e das conexões que esse jogo vai fazer, você pode realmente demorar horas, muitas horas para fazer a leitura. Ok, temos na casa da sacerdotisa, lua e dois de copas, certo? Então acompanhem comigo essa primeira linha, segunda posição. Agora nós vamos para a casa onde mora originalmente a lua no jogo do tabuleiro. Terceira linha e a posição central. Então, para você que está assistindo o vídeo, essa posição da lua está aqui com a sacerdotisa e um cavaleiro de copas. É a carta que está aqui do lado do imperador e da roda da fortuna, entre essas duas posições. Vejam que no tabuleiro de Vladimir Putin, nós temos algo que é chamado de recepção mútua. Então, a lua está na casa da sacerdotisa está na casa da lua. O que isso significa, professor? Isso significa que há uma correlação bastante profunda e uma influência dessas duas posições no tabuleiro, porque elas não conversam com mais ninguém, né? É uma, é uma troca mútua e a gente não passa por nenhuma outra casa fora desse tabuleiro. Vamos lá. A casa da lua vai representar o inconsciente, os traumas, os mistérios, né? Os assuntos que necessitam de luz, porque ela é uma carta obscura, né? Ela passa no ambiente da noite. Então, vamos fazer essa tradução. Nós temos duas cartas de copas, tá? Primeiro, que Vladimir Putin ele quer esse poder pelo poder, ele quer a expansão do território dele e, inclusive, se estabelecer como um líder mundial, né? Pelo rei de paus com o julgamento. Mas
ele não tem certeza dos passos que ele está dando. É claro que ele é uma pessoa ativa, imperativa, né, a gente está vendo o desenrolar da situação lá na Ucrânia. Isso não significa que ele tem plena certeza daquilo que ele está fazendo. Segundo, ele está desconfiado aqui das alianças e das pessoas que estão ao redor dele, tanto no governo quanto nas alianças entre os outros países. Por quê? Lua é uma carta que vai falar de confusão, vai trazer desconfiança, e o 2 de copas é uma carta de alianças, né. Isso influencia, por consequência, algumas alianças que ele pode ter, né, com a sacerdotisa e cavaleiro de copas. Também é importante a gente observar que a carta da Lua vai falar naturalmente de tramóias, de, traição, de tudo aquilo que é movimentado por debaixo dos panos. Existe movimentação por debaixo dos panos aqui, quando nós olhamos para sacerdotisa e cavaleiro de copas. Então, num segundo momento, existe uma insegurança, de Putin em relação às alianças que ele tem com os outros países e governos, mas também ele acha que tem algo acontecendo por debaixo dos panos e possivelmente ele tem alguns planos aí que não são mostrados, que não são explicitados, nesse contexto de guerra, tá. Existem segredos aí que ele não está contando para ninguém, não está guardando para si, ele vai abrir no momento que é apropriado. Olha só que curioso, né. Ele está inseguro? Está inseguro, mas isso não significa que ele não é uma pessoa que faz, tá. Ele é uma pessoa ativa. Outra informação que é importante nós observarmos nesse jogo, queridos, quando eu coloco aqui os arcanos menores, automaticamente eu instituo um significador para o consulente. Então isso eu vou explicar durante o workshop, mas não é difícil de entender. Você pega os arcanos menores, embaralha todos e vai tirando carta por carta, né, de cima do monte. Primeira carta da corte que aparecer será o significador, será o consulente dentro deste jogo. O significador de Vladimir Putin aqui no tabuleiro é a rainha de copas, tá? E a rainha de copas está na casa da torre com a justiça. Casa da Torre, vai falar de destruição, vai falar dos armamentos bélicos, das bombas, das explosões, das destruições e de tudo aquilo que precisa ser modificado e descartado, porque a Casa da Torre representa isso, tá. Então ele está aqui na Casa da Torre como rainha de copas, que para mim vai representar o signo do escorpião, de forma bastante estratégica. Ele está revendo alguns planos, porque ele está aqui aguardando, o feedback, a devolutiva dos outros países em relação a essa postura bélica, né, e de guerra que ele está tendo agora. Ele está revisitando esses trajetos que está fazendo nesse momento e possivelmente ele também está pensando nas consequências, jurídicas e nas influências de justiça, né, porque a justiça está acompanhando aqui na Casa da Torre. Então ele está no momento de se revisitar e talvez até mesmo pensando como ele poderia, entre aspas, "justificar", muitas aspas, todo esse poderio bélico e toda essa destruição que ele está promovendo, tá? É interessante observar isso. Por outro lado, a rainha de copas, ela tem objetivos escusos. Isso é algo que também o tabuleiro está mostrando, né. Tem o 2 de copas aqui na casa da sacerdotisa, tem um cavaleiro na casa da casa da lua, desculpa, cavaleiro de copas. Então existem planos e objetivos que estão definidos por ele, mas ele não vai mostrar, não vai contar, né. Ainda mais porque rainha de copas é uma carta que vai falar de segredos e de estratégias, ainda mais pensando que Escorpião é um signo marcial, é um signo noturno e muito estratégico mesmo, tá. O que mais que nós podemos observar aqui? Resultados dessa guerra, se a gente fosse olhar só pelo tabuleiro. E aí, gente, é importante entender, eu estou fazendo uma leitura do tabuleiro, tá. Estou fazendo uma leitura para Putin. Então, independente do contexto que a mídia mostra, seria a leitura para ele. Eu vejo ele,
expandindo o seu território? Eu vejo ele vitorioso em relação a essa guerra? Vejo. Onde está isso? Na casa da roda da fortuna, né, que são os acontecimentos do destino. Temos lá a estrela com o rei de copas, trazendo esse senso de realização e de domínio, inclusive, dos territórios. E aí, quando eu vou para a casa da estrela, terceira linha, terceira posição, nós temos o imperador com outro rei, rei de ouros. Isso traz, além do poder efetivo, concreto, estabelecido, o poder sobre o domínio das terras, tá? É claro que eu estou fazendo uma análise aqui sem levar em conta todas as outras casas. Uma leitura dessa levaria 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Mas olhando para os objetivos, as vontades dele e a concretização desses feitos, muito possível que ele consiga o que quer. Mas é claro que com um grande custo, né? Ainda mais quando nós olhamos para a casa onde mora o mundo, que vai dar a resposta final. Então, percebam na terceira linha, a última posição. A casa do mundo vai mostrar o que o consulente consegue, qual é a resposta a partir da busca do louco. Temos a morte e um 6 de copas. Morte vai falar de pacificação, né? E isso acontece de forma 6 de copas. Depois de tanta guerra, depois de tanta destruição e dele ter conseguido alcançar muitos dos objetivos dele, se não todos, ele vai fazer de conta que nada aconteceu. Ele vai ajudar, inclusive, o povo da Ucrânia a se reconstruir. Eu vejo um esmalte, uma maquiagem aqui de pacificação, mas depois, obviamente, de muita morte, né, pessoal? Porque nós estamos aqui num cenário, obviamente, bélico. Tá? Então, esse 6 de copas está acontecendo assim. Ok, vamos reconstruir essas terras, vamos ajudar as pessoas que perderam a sua família, suas casas, mas depois de ter conquistado tudo que ele gostaria, né? Então, pessoal, eu queria ter gravado inclusive um vídeo de 5 minutos, mas como vocês podem ver, é praticamente impossível, né? Porque uma posição leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Fiz uma pincelada para mostrar para vocês como funciona o tabuleiro, e é importante relembrar, essa é uma leitura de momento, tá? Estamos falando do aspecto preditivo, sim, porém uma previsão, ainda mais quando nós estamos falando de pessoas tão poderosas e influentes como Putin, isso pode mudar a qualquer momento, dependendo da postura dele, dependendo, inclusive, do posicionamento que outros governos vão tomar a partir dessa estratégia, tá? Espero que tenha ficado minimamente compreensível e didático, e chamo vocês a participarem do workshop, do curso, na verdade, do tabuleiro, que acontecerá no dia 5 de março de 2022. Convido vocês, será um prazer tê-los. Nos vemos lá. Beijos, até mais.